Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus. O Senhor ministrando ao meu coração sobre um determinado texto. Fui buscar um pouco, obrigado, querida, do original para ver como é que era o texto. Houve uma pequena supressão na nova versão internacional e nas versões recentes, mas que era mantido na versão de Almeida, revista e atualizada, e é nessa versão que eu gostaria de ler com os irmãos apenas o versículo 22 do capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, apenas o versículo 22. Esse texto é uma continuação ali de quando Paulo havia saído juntamente com Barnabé para evangelizar ali na sua região. Ele foi a Icônio, foi a Listra, a Derbe, e no final disso ele, depois de ser apedrejado ali em Listra, ele vai para Derbe e agora volta novamente. E quando ele volta, esse texto está falando dessa volta, quando ele volta para poder encorajar os irmãos e ministrar ao coração de cada um deles. Diz assim a versão de Almeida, revista e atualizada: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Vou ler mais uma vez. Talvez na sua versão aí está um pouquinho diferente, porque tirou a palavra alma, né? Agora só traz ministrando, fortalecendo os discípulos, né? Já traz direto para as pessoas. Mas eu acho interessante, porque lá no original traz exatamente o termo alma. E eu gostaria exatamente de focar nisso nessa noite, e no tema fortalecendo a alma, ministrar ao coração dos irmãos. Então diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Feche seus olhos por um momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs que estão aqui nessa noite. Que privilégio é poder mais uma vez celebrarmos ao Senhor juntos. É podermos, como igreja do Senhor, como parte da Tua igreja aqui na terra, poder nos reunirmos para declararmos as Tuas grandezas, para sermos ministrados pelo Teu Espírito e para juntos, Senhor, podermos ministrar uns aos outros, conforme a Tua palavra assim o declara. Pelas Tuas misericórdias que são infinitas, fala-nos nessa noite, ministra aos nossos corações, Senhor. Capacita-me a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta palavra, para que cada coração seja fortalecido, cada alma seja fortalecida nessa noite, e que possamos assim, Senhor, estarmos atentos, sairmos daqui atentos quanto às ciladas do inimigo, quanto aos ardis que ele usa para tentar-nos na nossa caminhada, Pai. Em nome do Senhor Jesus é a nossa oração, e que o Senhor, que passeia no meio da Tua igreja, possa ministrar aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos ministrado sempre aqui aos irmãos, que quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, a nossa alma, ela não se converte, mas ela precisa ser domada, ela precisa ser colocada em sujeição ao Espírito que nasce de novo, quando aceitamos a proposta de Cristo lá na cruz. E assim nós precisamos ter em mente sempre, como Paulo disse, que há dentro de nós uma guerra, há uma luta, que nós conhecemos como cristãos como sendo a luta da carne contra o Espírito. Mas não é a carne, a nossa carne. Essa carne é no sentido de alma, dos nossos sentimentos, das nossas vontades,
das nossas emoções. E assim como um gigante mortalmente ferido, a nossa alma também, com o passar do tempo, ela tende a se reerguer para tentar voltar ao comando da nossa vida, para tentar novamente estar no controle, fazendo com que as nossas vontades, os nossos desejos possam estar preponderando sobre aquilo que é a vontade e o propósito de Deus. Paulo sabia disso. Por isso, ele ganhava as pessoas para Jesus, e depois ele passava fortalecendo. E eu acho legal o texto que Lucas usa, mostrando que eles estavam passando ali novamente, eles estavam pregando as boas novas no retorno para Antioquia, ali da Síria, e o propósito deles era fortalecer a alma dos discípulos. Porque imagina, hoje nós temos aqui, né, um pastor, e as igrejas via de regra sempre tem ali um pastor local que estão ministrando. Não era assim naquela época. Paulo passava e os irmãos, as pessoas se convertiam, e ele ia para outra cidade e ficavam ali aqueles convertidos, uns cuidando dos outros. Não era tão fácil como hoje, que nós temos, graças a Deus, a igreja expandida, e sempre há um ministro que já tem, uma pessoa que já tem um pouco mais de conhecimento, que vai estar à frente, cuidando, zelando da vida das pessoas. Não era assim naquela época, e isso fazia com que o coração de Paulo se perturbasse. Algumas vezes ele falou a respeito disso, e muitas vezes ele disse: olha, a minha preocupação é que vocês estão se desviando rapidamente da mensagem que vocês ouviram, estão se desviando do evangelho. Por quê? Exatamente porque com o passar do tempo, Satanás, ele se utiliza das nossas emoções, dos nossos desejos, das nossas vontades, para nos tentar e para nos fazer desviar do caminho. Sabe por quê, queridos? Porque a perseverança, a continuidade, a permanência na vida espiritual é o verdadeiro brasão, é a verdadeira insígnia do cristão. O que vai determinar, o que vai demonstrar-nos como cristãos realmente, é a nossa permanência, é nós continuarmos firmes na fé, é a perseverança. E o inimigo sabe disso. Satanás sabe disso. Não é apenas nós começarmos, não é ter um bom começo na igreja, na vida cristã, que vai fazer a diferença, um bom começo do caminho de Deus, não. Mas é também perseverar, e essa perseverança deve durar enquanto fôlego de vida tivermos. O pastor Márcio Valadão falou, e foi ele que eu ouvi falar pela primeira vez, dizendo: irmãos, é como as coisas terminam é que conta. Falando sempre da perseverança. Não adianta nós corrermos bem por um determinado tempo, não adianta nós andarmos bem por um determinado tempo e depois voltarmos atrás. Não adianta. A Bíblia é clara em dizer que é quem perseverar até o fim que será salvo. Mateus escreve a respeito disso lá no versículo 10, no capítulo 10, o versículo 22, Jesus fala a respeito disso, e depois ele fala lá no capítulo 24 também, e o versículo 13, Jesus vem falando a mesma coisa, que nós temos que perseverar até o fim, porque é perseverando até o fim que nós teremos a salvação. Então, sabendo disso, sabendo que a perseverança é fundamental nas nossas vidas, eu queria que ficasse gravado no coração dos irmãos nessa noite, e no coração de vocês aí que estão nos acompanhando pela internet. Isso faz da perseverança um dos maiores alvos de Satanás. Se Satanás sabe que é perseverando que nós vamos alcançar e vamos obter tudo aquilo que Deus prometeu, certamente ele vai envidar, ele vai colocar todo o seu esforço para tentar nos impedirmos de perseverar, para envidar, para impedir que nós venhamos a permanecer até aquele dia. Como diz
um determinado pregador, até o dia em que parar de soar a batalha da guerra. Nós estamos numa guerra, e perseverar é preciso. Essa semana, creio que foi essa semana, eu vi um meme, não sei nem se é meme, que nessas linguagens de hoje eu já não sei mais o que é meme, o que não é meme, mas eu vi uma imagem de um personagem, desses personagens, que eu também não sei de que empresa que é, porque hora eu acho que é de uma, hora eu acho que é de outra, mas era o Batman, e um homem rápido, que eu achei que era mas depois fui perguntar para quem sabe, né, ele falou que era o Flash Reverso. E a imagem era o Batman, que é um ser humano normal, matando um personagem que é extremamente veloz, com uma velocidade incrível. E havia uma frase em cima. O Batman chega por trás, aquele personagem chega por trás daquele que era altamente veloz, e atravessa uma espada, e a espada está atravessada, e a frase era assim: no meio da guerra, não fique parado. Eu achei aquilo interessante, fui perguntar para o meu filho para ver qual era a circunstância, o que é que aquilo, como é que aquilo aconteceu, né? Como é que um ser normal, né, inteligente, muito inteligente, mas normal, teria condições de matar alguém que tinha uma super velocidade, a velocidade da luz praticamente, né? O Flash e o reverso então diz que é mais top ainda. Eu não sei muito dessas coisas, mas eu falei, olha, como é que ele não sentiu a ponta da espada encostando nas costas dele e correu para evitar que a espada atravessasse? Mas a displicência, a falta de atenção nos momentos de guerra, e meu filho explicou que era uma batalha entre o Flash Reverso era do mal e não sei o que lá, e que o Batman foi lá para poder, e tinha um plano para poder matá-lo, e a forma era pegá-lo de surpresa, porque senão não conseguiria alcançá-lo, na carreira não conseguiria alcançar nunca. E aquilo começou a gerar uma palavra no meu coração, e isso vem exatamente nos mostrar da nossa necessidade no meio da nossa batalha. Queridos, nós precisamos entender que nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. Certa feita, o grande Napoleão Bonaparte disse, olha, foram as batalhas, as conquistas que me fizeram ser quem eu sou, e são as conquistas que me farão continuar sendo. Ele sabia que não adiantava o que ele já tinha feito até ali, se ele não permanecesse fazendo o mesmo que ele tinha feito para chegar até ali, ele não se manteria lá naquele lugar, naquela posição, ou no topo dos impérios naquela época. Assim é nas nossas vidas. Foi a perseverança que trouxe você até aqui. É a nossa decisão de obediência, é a nossa decisão de permanecer firme, é a nossa decisão de não permitir que a nossa alma assuma o comando, o controle, que o nosso coração, as nossas vontades assumam o controle da nossa vida, é que nos fez estarmos de pé até aqui. É óbvio, pelas misericórdias do Senhor, sim, não tenham dúvidas, porque é Ele quem nos fortalece para que possamos não sucumbirmos à vontade da nossa carne. E sabendo disso, Satanás, ele vai esperar esse momento em que você pare, para que ele possa se aproveitar para atravessá-lo com uma espada. Por mais que você seja mais do que vencedor, por mais que você tenha uma palavra, uma promessa de Deus, que nós tenhamos essa promessa de Deus, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, de que o Espírito Santo habita em nós, se nós não decidirmos permanecer até o fim, foi Jesus quem disse. Abra o texto para não, como diziam quando eu era pequeno, os irmãos que vinham dar testemunho, né, para não ficar só nas minhas palavras. Abra aí o texto, Mateus 24:13. Olha só, Jesus vem dizendo assim, olha, versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será
salvo. Cuidado com essa ideia de que já estou salvo e acabou, e você não sabe quando é que será o fim. Nós não sabemos quando será o fim, queridos. Nós achamos que Jesus está falando do fim, o fim do mundo. Não, o fim para nós pode ser agora. Quem já viu um pastor morrendo pregando? Tem na internet vários. Então o fim pode ser agora. E nós achamos muitas vezes, perseverar até o fim. O fim é quando eu tiver 80 anos. Não, queridos. O fim pode ser hoje, o fim pode ser agora, o fim pode ser amanhã de manhã. Pode ser a qualquer momento. E é preciso perseverar. Por isso, o engodo do meu coração quando eu era mais jovem, que estava desviado, e eu dizia, então no meu coração, não, eu vou curtir um pouco a vida, né? E depois eu vou para a igreja. Mas quem é que garante que você terá uma outra oportunidade? Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, Jesus, e esse texto aqui é Jesus falando. Agora volte um pouquinho em Mateus, lá no capítulo 10, e o versículo 22, veja, de igual forma, falando do mesmo jeito. Jesus vem falando e diz o seguinte, versículo 21, o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho, filhos receberão contra seus filhos, se rebelarão contra seus pais e os matarão, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, sabendo dessa perseverança, sabendo que essa perseverança é essa condição sem a qual nós não herdaremos a promessa de Deus, Satanás ele vai estar sempre nos atacando na nossa perseverança. Vai estar sempre trazendo uma mensagem para o nosso coração de que nós podemos abrir um parêntese, de que nós podemos abrir uma oportunidade. Não é só um pouquinho. Cuidados, queridos, cuidados, porque é nessa parada para descansar que o Batman entra em ação. O pé de bode. Nós precisamos estar atentos. O mundo, tanto o mundo quanto Satanás, ele não vai se importar, não vai se incomodar por você ser cristão, por você ser fiel por um determinado tempo, desde que ele possa apenas ter a oportunidade de tentar desviá-lo, nem que seja só um pouquinho, como Satanás falou para Jesus, né? O texto, quando Satanás diz para Jesus, lá na tentação de Jesus, que diz, olha, mostra todos os reinos do mundo e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O texto no original dá a entender assim, se você me adorar só um pouquinho, só um pouquinho, só uma palavrinha de nada, só uma coisinha, você ajoelha só um pouquinho e já está resolvido. Era tudo que o inimigo queria, e é tudo que ele quer nas nossas vidas, só um pouquinho. Então, se ele tiver essa condição, se ele tiver essa capacidade de tentar você e levar você em algum momento da sua caminhada a negociar com ele a satisfação da sua carne, a satisfação do seu desejo, a disposição de andar e de fazer aquilo que está no seu coração, se ele tiver essa oportunidade na sua caminhada, ele não se importa com você se manter fiel por um determinado tempo, desde que você não persevere. E a sua alma vai ajudá-lo. A nossa alma, as nossas vontades, as nossas emoções, o nosso coração, ele vai estar sempre do lado do pecado. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra as coisas do Espírito. A nossa carne, ela não nos ajuda, a nossa alma, ela não nos ajuda, ela tende a puxar-nos sempre para esse desvio, sempre para esse caminho.
A nossa alma vai sempre tentar nos iludir, para evitar que prossigamos rumo à glória que nos está proposta, desde antes da fundação do mundo. É um trabalho cansativo, sermos peregrinos aqui nessa terra. Não é fácil, por causa do sofrimento, por causa das dores, porque parece que não tem fim. Quando achamos que vamos ter um descanso, vem uma outra coisa. É assim ou não? Ou é só na minha vida que é assim? É. Mas nós precisamos saber de uma coisa: não é aqui o nosso descanso, amém, queridos? Levantai e andai, diz o profeta, porque não é aqui o vosso descanso. Não é aqui a promessa. Paulo ainda diz: olha, se nós esperássemos apenas dessa vida, nós seríamos dos homens os piores, os mais dignos de compaixão. Mas a nossa esperança não é para aqui. Por isso precisamos permanecer firmes. É cansativo. Então, Satanás vai se utilizar disso para levar a nossa alma a achar que ela tem direito a um descanso, a achar que dá para parar um pouquinho. Vai sempre dizer para você: não, desiste, não, para só um pouquinho, dá só uma sentadinha, para só um pouquinho. Satanás fará muitos ataques ferozes à sua perseverança. Ele vai insinuar que você não está fazendo as coisas adequadamente, vai insinuar que não está fazendo diferença nenhuma você servir a Deus, não está fazendo diferença nenhuma você vir à igreja, você orar, você ler a palavra, por causa das tribulações, por causa das lutas, por causa das dificuldades. Ele vai insinuar para você, ele vai sempre tentar cochichar no seu ouvido, dizendo: olha, não está valendo a pena, não vale a pena, dá um descanso pelo menos. Ele vai fazer o possível para cansar você, para fazer você se cansar do sofrimento, se cansar dos embates, se cansar do posicionamento diante de Deus. E você vai ouvir assim lá no fundo aquela vozinha: amaldiçoa o teu Deus e morre. De quem muitas vezes você achou que jamais ouviria. Ou ele vai atacar a sua perseverança, dizendo: que proveito você tem de ser tão zeloso desse jeito? O que adianta ser tão santinho, tão certinho? Não precisa de tudo isso. Vai dizer: fique quieto, faz igual o restante. Tem tanta gente, né, que fica quietinho no seu canto. Faça do mesmo jeito. Vai tentar muitas vezes nos enredarmos naquele mesmo engano das virgens, né? Vai dizer: não, dorme, pode dormir, dorme, não se preocupa com azeite não, pode dormir como as outras virgens dormiram. Tem problema se a sua lâmpada apagar? Quando o noivo vier, você pega emprestado um pouco de óleo aí, está tudo bem. Como eu pensava quando eu era menor, né? Eu pensava: o dia que Jesus voltar, que a trombeta tocar, eu me agarro nos meus pais, eu me agarro no meu pai, eu quero ver. Quantas vezes pensei isso? E muitas vezes o inimigo virá, a nossa alma virá com essa conversa, dizendo que você pode dormir, que a sua lâmpada apagar não tem problema, você pode fazer como tantas outras pessoas fazem. Ou ele vai atacar a sua fé, o seu credo, dizendo: ah não, as pessoas mais inteligentes hoje dizem que não tem nada a ver, nada a ver. As pessoas estão se tornando cada vez mais liberais, né? Precisa fazer uma releitura da Bíblia, né? Precisa ser tão rígido desse jeito também. Ele vai atacar, ele vai tentar fazer com que você retire os antigos marcos, as antigas demarcações.
Portanto, meus amados, fortaleçam a vossa alma. Fortaleçam o vosso entendimento no Senhor. Usem o que a palavra de Deus coloca à vossa disposição. Use o escudo. E não só o escudo, mas usem toda a armadura de Deus. E clame cada dia com a convicção de que, se você parar por um instante só, você pode ser alvo do inimigo. Com a convicção de que esse gigante que está mortalmente ferido, que é a sua alma, que muitas vezes é pior do que o inimigo, que é pior do que Satanás, porque por mais consagrado que você esteja, ela vai estar sempre junto de você, e se você alimentá-la, ela vai tomar o controle da sua vida. Você precisa estar clamando a Deus para que Ele possa falar aos nossos corações, para que essa palavra possa ecoar no seu coração a cada dia, para que lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá no seu lazer, lá onde você estiver, quando você ouvir aquela voz, que você pode, não tem problema aqui, não tem ninguém te vendo, não, aqui está tudo tranquilo, você tem o direito, você tem liberdade, você pode fazer isso, pega só um desviozinho, é só um pouquinho, você ouvirá lá no fundo uma voz dizendo para você: esse aqui é o caminho, siga. O Espírito Santo, o seu amigo, o seu companheiro, vai estar ministrando no seu coração. Não apague essa voz, não apague o fogo do Espírito, não o cale no seu coração, porque é para isso que o Senhor tem ministrado aos nossos corações aqui, dia após dia, para que através do Espírito dele, você possa permanecer de pé, nós possamos permanecer de pé, você possa perseverar, e perseverar até o fim. Faça o que Paulo nos manda fazer lá em Efésios, capítulo 6 e versículo 13, ali que é muito conhecido, dizendo que nós precisamos tomar a armadura de Deus, e depois permanecermos firmes, depois de termos feito tudo, permanecermos firmes. Que nessa noite a sua alma seja fortalecida no Senhor, que o seu coração seja colocado no lugar que ele precisa estar, submisso ao Espírito Santo de Deus, ao seu Espírito que nasceu de novo, e que você possa decidir não voltar atrás, que você possa decidir não parar, não fazer as suas pausas, e não dar margem para que o inimigo venha a tentar você naquilo de mais precioso da sua vida, que é a perseverança em cumprir e em andar dentro da vontade de Deus. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Coloque seu coração diante de Deus. Coloque a sua vida diante dele nesse momento. Onde é que você tem sido tentado? Onde é que você tem sido tentada a abrir mão da sua fé, a abrir mão da sua perseverança, a abrir mão do seu propósito? Onde é que temos sido tentados pelo inimigo para buscarmos atalhos, para pararmos no meio do caminho? Quem já leu ou já assistiu O Peregrino sabe das armadilhas, da tentativa do inimigo para fazer você desviar do caminho. Ele vai fazer de tudo, ele vai colocar muitas coisas aparentemente boas no seu caminho para fazê-lo desviar, para fazê-las desviar. Coloque diante do Senhor. Não confie na sua alma, não confie no seu coração. Não confie a sua eternidade naquilo que é sabidamente contra a vontade de Deus, que são as vontades da nossa carne. Mas que você possa decidir nessa noite, dizer: Senhor, não importam as tribulações, não importa o sofrimento, a minha esperança está no Senhor.
eu vou permanecer até o fim. Eu vou permanecer até o fim. Que você não volte atrás na sua carreira. Como Paulo diz aos irmãos, dizendo: olha, vocês estavam correndo tão bem, quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que levou vocês a pegar um caminho diferente? Corriam tão bem. E que seja assim na sua vida. Que você possa nessa noite erguer os seus olhos e lembrar-se do caminho que te está proposto. Há uma proposta de Deus para a sua vida. Há uma proposta de Deus para cada passo da sua vida. Busque-a. Busque aquilo que é o propósito dele. E não permita assim que Satanás tenha sucesso em colocar na sua vida uma isca, em colocar na sua vida um pensamento, uma decisão que vai fazer você voltar atrás e recuar e abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre levanta um entendimento na Tua palavra para que sejamos corrigidos, para que sejamos alinhados. E assim, Senhor, como naqueles dias Paulo e Barnabé saíram para fortalecer a alma dos discípulos, para fortalecer a alma dos irmãos, eu busco nessa noite que o Senhor possa fortalecer estes presentes aqui neste lugar, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Fortaleça a sua alma, fortaleça o seu coração, para que eles, Senhor, não andem segundo as suas próprias vontades, mas para que firmados em Ti, eles possam permanecer firmes, eles possam, Senhor, lançar mão da espada do Espírito, do escudo da fé, que eles possam lançar mão, Senhor, do capacete da salvação, e não tosquenejarem, e não voltarem atrás, Senhor, e não titubearem na fé, mas permanecer firmes, sabendo que o Senhor, aquele que prometeu, é fiel, e que o Senhor está com a Tua mão esticada, a Tua mão estendida, para todos aqueles que buscam, e aqueles que Te buscam de todo o coração Te encontram, Pai. E que seja assim nas nossas vidas, e que possamos a cada dia clamarmos ao Senhor, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, e que não sejamos, Senhor, presas do inimigo, mas que possamos correr a carreira que nos está proposta. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, as minhas irmãs neste lugar. Abre o entendimento, Senhor. Não permita que sejam nenhum deles, nenhuma delas sejam cegados, Senhor, pelo o engodo das trevas. Como a Tua palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes. Que não seja assim, Senhor, na vida de ninguém neste lugar, mas que tenhamos os olhos abertos para enxergarmos bem o caminho do Senhor e perseverarmos nele para a glória e para o louvor do Teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, os seus estudos, os seus negócios, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vá em paz, que Deus em Cristo o abençoe a vida de cada um de vocês, e que vocês possam ter uma semana de excelência, em nome de Jesus. Amém, queridos?